e eu engordei 15 quilos, gente. Muito ruim você se sentir inútil, que você tá dando o seu melhor, o seu maior esforço e achar que a culpa é sua de você não estar emagrecendo. Olha que delícia que temos hoje pra almoçar. Hoje, depois de 3 anos de uso, eu vou retirar o meu DIU. Comecei a ter muito mais pelo por causa do DIU. Gente, acabei de tirar o DIU e assim, não dói nada. Oi vlog, hoje é dia 12, dia dos namorados, e eu vim mostrar pra vocês o que eu dei de presente pro mozão e o que eu ganhei de presente também. Além disso, eu tenho uma programação bacana hoje. Hoje, gente, depois de 3 anos... Hoje, depois de 3 anos de uso, eu vou retirar o meu DIU, então eu quero compartilhar esse momento com vocês. E também vou explicar um pouquinho por que eu quero tirar ele. Depois que eu coloquei o meu DIU, gente, eu fui descobrindo ao longo do tempo algumas dificuldades e algumas modificações que ele tem feito no meu corpo e que eu não tô gostando. Nossa, Isa, mas demorou 3 anos pra você perceber isso? Sim. Como o DIU era um método anticonceptivo que eu queria muito colocar há muito tempo, sempre ouvi falar muito bem, inclusive o meu é o Kyleena, que é diferente do Mirena e o de cobre. Ele tem menos quantidade de hormônio e por isso que eu quis ele, porque eu já tinha tentado antes usar remédio, né, anticoncepcional e tinha passado muito mal com todas as tentativas que eu tive. Então, na época, acho que um ano antes, acho que foi 2022, que as minhas colegas de trabalho tinham colocado DIU, uma colocou o Kyleena e a outra Mirena, elas falaram pra mim que era super tranquilo a inserção, porque eu tinha muito medo, né, se ia doer, se não ia, enfim, todos aqueles paranauê que a gente tem medo de sentir dor, a gente não sabe como que é a primeira vez que a gente vai colocar uma coisa assim, né, bem lá dentro do útero. Então, como eu tinha essa boa imagem, essa boa referência que as minhas amigas falaram pra mim, né, que era uma coisa da hora, que ajudou a parar de menstruar, que ajudou a parar de sentir cólica, e eram coisas que eu tinha de reclamações em relação aos meus ciclos. Então vamos falar um pouquinho sobre expectativa e realidade. Eu achei que as minhas cólicas iam parar, o meu fluxo ia parar, eu queria que a menstruação parasse e também que ia ser um método anticoncepcional que não ia mudar tanto o meu corpo por ele ter menos dosagem de anticoncepcional de hormônio ali. As cólicas realmente diminuíram muito, o meu fluxo realmente diminuiu muito, porém, eu continuei menstruando normal, só que com fluxo bem mais brando assim. E então foi uma coisa assim, mais ou menos em relação a parar de menstruar. Sobre a minha inserção, não doeu nada, eu tive anestesia local, a médica assim, foi uma fofa, é até ela que vai retirar, eu tô com ela há anos, doutora Raquel. Ó, cólicas check, o fluxo diminuiu check, porém, agora a parte ruim que realmente me incomodou. O primeiro sintoma que eu comecei a ter e que eu não gostei foi que logo após colocar o DIU eu engordei 7 quilos dentro de um mês. E isso me chateou muito porque eu sempre tive dificuldade de engordar, sempre fui mais magrinha e tal. E aí eu fui olhar com a médica porque que isso tinha acontecido, se isso poderia ser um sintoma do hormônio no meu corpo. E ela disse que não, que o DIU não engorda assim, que eu devia ter comido muito e por isso que eu tinha engordado esses 7 quilos. E confiando na palavra dela, eu comecei a fazer uma dieta, busquei uma nutricionista e sim, consegui emagrecer os 7 quilos que eu tinha ganhado naquela época. Só que desde então eu tenho engordado com muito mais facilidade e também tenho tido mais dificuldade de emagrecer. Então, depois de passar por esse efeito sanfona, de engordar os 7 quilos e depois emagrecer, eu emagreci bem rápido até, foi uns 3 meses, bem rapidinho assim, eu voltei a engordar e eu engordei 15 quilos, gente. Sim, eu engordei 15 quilos. Eu não vou botar a culpa total no DIU, porque a boca é minha e as escolhas de tipo de comida são minhas. Mas pra quem me conhece, eu sempre fui uma pessoa, né, que busquei ter uma vida saudável, sempre gostei de exercício e sempre comi a mesma quantidade de besteira e sempre tive uma resistência boa pra não engordar. Sabe aquela pessoa que você fala, você não engorda de ruim? Mas a grande questão aqui é a dificuldade de perder esse peso. Eu fiquei 1 ano correndo atrás em busca desse emagrecimento, com acompanhamento com nutricionista, com endocrinologista, com ajuda de remédio. Eu tomei remédio, gente, pra emagrecer.
fazendo atividade física de alta intensidade, correndo, academia e também crossfit. E o único resultado que eu consegui foi emagrecer 4 quilos. Nossa, Isa, mas você é muito mesquinha, você engordou, você quis tirar. Gente, cada um sabe aonde o seu calo dói, mas não foi a gota d'água pra mim. A gota d'água pra mim foi quando eu comecei a ter episódios de pelos. Sim, eu comecei a ter muito mais pelo por causa do DIU. Eu já tinha conversado isso com a minha ginecologista. Ela disse que é normal ter mulher que tem mais pelos. Eu sempre tive mais pelos, por isso que eu já tinha feito... Como é que chama? Só que eu comecei a reparar uma quantidade absurda de pelo, gente, principalmente no peito. Eu comecei a ter muito pelo no peito. E tem um nome pra isso, eu vou deixar aí na tela porque eu não sei direito, né? Eu vou explicar a minha experiência aqui e sempre indico a vocês que vocês busquem um médico pra fazer esse acompanhamento. Só que é o seguinte, eu acho que a gente que vive no nosso próprio corpo a vida inteira, a gente se conhece, então a gente sabe quando tem alguma coisa diferente, uma coisa que costumava ser normal, e depois que você toma uma decisão que envolve um hormônio, essa coisa começa a mudar. Então a gente tem que parar e analisar a nossa vida. Se tem algo incomodando, a gente tem que buscar informações pra tentar mudar isso. E comecei a pesquisar por que poderia estar acontecendo isso. Eu já desconfiava, já tinha perguntado à minha médica, mas assim, não é ela que tá vivendo meu problema, então ela vai achar que tudo é normal. Ela é uma ótima médica, é uma médica muito atenciosa, mas ela não vive o meu problema. Eu sei o que me incomoda, eu sei o que mudou no meu corpo e o que eu não gostaria que estivesse acontecendo. Então por isso eu fui buscar informações em outros lugares. E através de pesquisas eu descobri que o tipo de hormônio que tem no DIU que eu uso, ele pode sim produzir um tipo de hormônio que faz com que a mulher tenha mais pelos. Então eu também perguntei se esse hormônio teria a ver com a minha dificuldade de emagrecer e com a facilidade de ganho de peso. E pasmem, tá tudo relacionado e era a resposta que eu gostaria de ter ouvido da minha ginecologista. Eu acabei decidindo por tirar o DIU e é isso que eu vou fazer hoje, já tá agendada, a gente vai lá na parte da tarde. E eu tô muito ansiosa pra tirar e ver a mudança do meu corpo. Eu vou mostrar pra vocês o meu corpo como tá agora. Mas antes de mostrar meu corpo pra vocês, eu vou mostrar sobre os presentes, né, do Dia dos Namorados, as trocas de presentes aqui em casa. Eu comprei 2 blusas pra ele, gente, ó, comprei na Renner. Essa é a primeira. Ele tinha ido uma vez comigo experimentar essa blusa e aí ele preferiu deixar ela porque tava dando muito caro a compra e eu gravei ela na mente, entendeu? E aí eu busquei lá no site e achei o modelo certinho. Comprei essa segunda aqui pra ele também, que eu acho esse tom de azul muito lindinho. Na verdade, eu esperava um azul mais pastel, assim, mas esse também não ficou atrás, não. E roupa é sempre bom, né? Ele me deu essa caixa de bombom da Cacau Brasil, de rosa. Esses chocolatinhos têm um formatinho de rosas. Vou mostrar pra vocês. E olha que coisa mais fofinha, gente. Que lindinho. Eu achei muito fofo esse formatinho de rosa. E aí tem o branco e tem o marronzinho. Ó, é uma delícia. E pra quem me conhece sabe que eu amo um creme de corpo, velho. Eu sou apaixonada com maquiagem, creme de corpo, tudo de cosmético, assim, pra beleza. Eu amo, mas creme de corpo... E ele me deu essa caixa da Natura. Na caixa veio... Tava em caixinha, gente, mas eu acabei tirando já e jogando fora. E veio esses 2 sabonetes aqui que são esfoliantes, ó. Gente, ele acertou total no cheiro. Essa linha é de flor de gengibre e tangerina. Eu amo tudo que é ácido, de fruta que é ácido. Meio cítrica, sabe? Tipo laranja, tangerina, limão. Tudo que tem a ver com esse cheiro eu amo. Eu não gosto de produto de perfume doce. Não gosto, não gosto. Ele me deu a loção, né, de creme também da flor de gengibre e tangerina, que eu estava... Ele nem imaginava que eu estava pensando em comprar um creme. Eu não iria comprar da Natura, mas é uma marca que eu gosto muito. E o meu creme tinha acabado, então eu estava precisando de um creme. E ele me deu isso aqui, que é uma bruma facial energizante. Gente, tô
Tô aqui fazendo um almoço. Olha que delícia que temos hoje pra almoçar. Troquei de roupa só pra fazer o vídeo do meu corpo antes, né? Que eu quero fazer uns shorts de antes e depois de como ficou o meu corpo. Então eu coloquei essa roupinha aqui, ó. E tô fazendo comida. Só que assim, eu acho que eu tô um pouco atrasada, então eu tenho que fazer arroz aqui bem correndo pra eu comer rapidinho, só tomar um banho e pegar o busão, porque eu vou de busão e talvez eu volte de Uber, depende de como eu vou estar me sentindo. Se eu estiver me sentindo bem, eu volto andando. Se eu estiver me sentindo bem, eu volto de busão de novo, não tem problema nenhum. E eu tenho que estar lá, eu quero estar lá umas 3 horas da tarde, porque... É 3, gente, que eu quero estar? Não. E eu quero chegar lá umas 4 horas da tarde, porque a minha consulta tá marcada pra 4h30. Mas essa doutora, ela é bem enroladinha, sabe? Toda vez que eu chego lá, toda vez. E olha que eu vou, assim, uma vez no ano e olha lá. Ela é sempre enrolada, ela é sempre atrasada. Então, assim, eu quero chegar lá umas 4 horas, porque tem uma cafeteria bem de esquina que eu amo, gente. E quero passar lá com calma, tomar meu café, escolher, poder mostrar a vocês, né, com toda calma. Então eu preciso ser bem rápida e ágil aqui. Já assou essa coxa, eu vou fazer só o arroz, vou comer só coxa e arroz mesmo e tá tudo certo. Gente, eu simplesmente descobri que tem arroz e feijão, então eu vou esquentar aqui no micro-ondas. Isso vai me salvar um tempão pra eu conseguir tomar banho em paz, tranquila, pra pegar o busão. Gente, chegando lá, vocês não acreditam, a loja do meu café favorito tava fechada, assim, definitivamente, não tava fechada só no dia, e eu tava morrendo de fome, então eu tive que tomar um açaí na loja do lado, ou Canberra, sei lá, e assim, foi até bonzinho, mas eu prefiro o meu café, e depois eu fui pra recepção esperar minha médica me atender. Gente, acabei de tirar o DIU e assim, não dói nada. Tô ansiosa pra ver como que vai ser esse antes e depois do meu corpo. Gente, minha doutora é simplesmente maravilhosa. Ela tirou assim, em 3 segundos. Ela contou 1, 2, 3 e só deu uma cólicazinha perfeita. Beijo, doutora Raquel. Só no que vem agora, gente. Em homenagem ao dia que eu decidi tirar o meu DIU, eu estava com essa roupa, com essa blusa, que eu comecei o vídeo aqui com vocês. Hoje fazem 26 dias que eu retirei o DIU, gente. Vou deixar passando aí na tela pra vocês. Uma semana após o DIU, enquanto eu ainda estava descrente de que eu tinha tido a melhor decisão da minha vida. Essa era a situação do meu corpo, cheio de celulite na barriga, com muito flancos, muito tudo, muito tudo. E essa sou eu alguns minutos atrás, 26 dias depois de ter retirado o DIU, gente. Isso foi a melhor decisão que eu tive. Eu não tô afim de engravidar, gente, não quero ser mamãe agora. Algum dia, há momento, há tempo pra tudo. E um dia vai ser o tempo de eu ser mamãe, mas não é agora. Ainda tô focada na minha carreira profissional, onde eu quero conquistar muitas coisas, quero viajar muito. Enfim, sem ter o neném. E depois eu vou poder também ter essas experiências com o neném, que não é impeditivo de nada, é só uma dispersão de energia maior, porque eu quero parar no meu tempo ali pra ser mãe e ter toda essa atenção pra criança. Na primeira menstruação, que foi um dia depois que eu tirei o DIU, ela já desceu, eu não tive cólica nenhuma. E por enquanto ainda não tive cólicas. Nossa, isso poderia ser assim, permanente. Ia valer apenas 3 anos que eu passei aí, né, lutando contra o meu próprio metabolismo. Né, DIU, você tá me devendo essa, poderia me deixar aí sem as cólicas, quem sabe? Vocês já viram aí no vídeo, ó, mas eu vou fazer ao vivo pra vocês. Olha isso, gente. Cadê aquele tanto de celulite que eu tava na barriga? Era a parte que mais me incomodava, era o abdômen, né? Eu voltei a ter cintura, que a minha cintura tá aparecendo um pouquinho, vocês estão conseguindo ver? Se vocês não estão, eu estou, querido. Se não tiver aparecendo, pelo menos já é um plano possível agora, entendeu? Porque antes eu corria atrás do vento, porque qualquer coisinha que eu comia, pum, o meu corpo, ó, inchava. Então, gente, o meu conselho é: observem a vida de vocês. Não é normal seu metabolismo ser de uma forma, você ser de uma forma, e depois que você colocou uma coisa que faz alteração hormonal, você mudar, entendeu? Você não conseguir fazer coisas que eram normais pra vocês, como dizer não pra comida, era uma coisa normal pra mim, dizer não pro docinho. Eu nunca tive essa relação com doce, mas depois que eu coloquei o DIU,
eu virei a formiga. A primeira semana que eu tirei o DIU foi loucura, gente. Eu tirei na quinta e na sexta parecia que eu não era ninguém, que eu tinha tomado um porre daqueles e eu nem bebo mais. Eu fiquei de cama o dia inteiro. Eu não tinha força pra levantar. Eu fiquei mexendo ali no notebook, tava de home office, pela cama mesmo, porque eu era um lixo de pessoa. Isso na parte da manhã, tá? Na parte da noite eu fiquei enlouquecida, cheia de emoções altas e baixas. E muito, assim, excessivamente, sabe? Amplificadas as minhas emoções. Eu chorei a noite inteira e depois eu já tava gritando e discutindo com meu marido. Assim, tudo bem que isso pode acontecer nos dias normais mesmo, eu sou meio doidinha, mas tava assim, fora do meu controle e ele percebeu isso e eu não sou muito de chorar, pra falar a verdade, sabe? Eu sou mais de ficar emburrada e com a cara fechada mesmo, de implicar com ele, isso aí é de praxe, ele já tá acostumado. Durante os 7 dias seguintes, eu fiquei um pouco triste no sentido que eu achei que a mudança do meu corpo ia acontecer assim, uau! Que toda a gordura, toda a retenção líquida que eu tinha ia sair no xixi em 7 dias, mas não saiu. Eu fiquei um pouco desanimada, mas mesmo assim eu fui pra academia todos os dias que eu consegui, de 3 a 4 dias aí, e dei o meu melhor na academia. E o meu corpo estava respondendo super bem aos estímulos, às atividades físicas. O meu corpo foi começando a diminuir muito drasticamente a celulite, principalmente nas pernas, gente. Ô luta que era! E o que mais me deixou chocada e surpreendida foi a questão da fome, gente. Nos primeiros dias, nos 2, 3 primeiros dias, eu reparei uma queda de apetite tipo assim, 60% da minha alimentação foi embora. Pra eu não ser exagerada, 50%. Vamos deixar assim. Caiu 50% o meu apetite e toda vez que eu lembro disso, eu fico muito chateada, eu fico muito nervosa, porque é muito ruim você se sentir inútil, que você tá dando o seu melhor, o seu maior esforço e achar que a culpa é sua de você não estar emagrecendo. Toda vez que eu lembro disso, eu fico muito chateada, eu fico muito nervosa, porque é muito ruim você se sentir inútil, que você tá dando o seu melhor, o seu maior esforço e achar que a culpa é sua de você não estar emagrecendo. Era isso que o meu ginecologista, era isso que o meu endocrinologista fez eu acreditar, gente. Eu fui na ginecologista perguntar ela se tinha alguma coisa a ver. Eu fui no endocrinologista perguntar se tinha alguma coisa a ver. E os exames não diziam nada, não diziam doença, Isabela. A sua tireoide tá alteradíssima, assim, você tá doente, por isso você tá engordando. Ou não me pediram um exame de... Como é que chama, gente? Esqueci o nome. Não me pediram um exame de resistência à glicose, entende? Pra ver por que eu estava daquela maneira. Gente, um desespero surreal, que toda vez que eu lembro eu fico pé da vida, pra não falar palavrão aqui. Eu tive que perseguir aquilo que realmente estava me incomodando, porque eu nunca fui acostumada a ter alguma coisa que ia além do meu físico, além do meu esforço, que envolvia saúde mental ou saúde física, que eu não conseguisse resolver dentro do meu normal, sabe? Dentro da minha rotina normal, dentro da minha alimentação normal, dentro dos meus exercícios normais. Eu não estava passando, já tinha ultrapassado o normal há muito tempo. Não fiquei chateada com os médicos, porque eu sei que eles estão ali para diagnosticar doenças, mas, pô, eu acho que, não sei se eles pensaram assim, a Isabela tá muito, assim, mimadinha, só porque deu uma engordadinha, não. Então eu até entendo um pouco os médicos, assim, mas eles poderiam, sim, ter me ajudado mais a encontrar uma solução, entendeu? A decisão foi totalmente minha, por quê? Eu tive uma amiga, Vi, um beijo pra você se estiver assistindo meu vídeo, que ela teve uma relação ruim também com o DIU. Ela colocou, primeiro ela passou uma dor insuportável que ela me contou pra colocar. Graças a Deus eu não passei por isso. Ela engordou muito num período curto de tempo e isso assustou ela demais. Ela começou a ter mais celulite. E, gente, isso assusta qualquer mulher. Você tá acostumado com o seu corpo de um jeito, de uma forma, reagindo de uma forma, com a disposição de uma forma, com a alimentação, com a fome, né, de uma forma. Cara, isso assusta. Eu devia ter desconfiado. Meu primeiro sintoma foi, pá, 15 quilos não, pá, 7 quilos de uma vez. Só que eu consegui emagrecer. Então, esse álibi me fez acreditar que a minha boca era grande demais. Só que, gente, depois eu fui lá, emagreci os 7 quilos
Depois 15 no meu toba de novo. 15 quilos, gente. Eu tive meus problemas psicológicos? Tive. Mas eu nunca tive essa fome, nunca tive tendência. Mas eu nunca tive tendência a ganhar peso. Eu sempre perdi peso com muita facilidade. A gente tem que se avaliar como mulher. A gente tem que, sim, pode usar o método anticoncepcional, mas um que tenha mais a ver com o seu organismo. Uma que não vai ser uma bomba, entendeu? No seu organismo. O vídeo vai ficando por aqui, gente. Eu só quis mesmo dividir essa situação que eu vivi, porque eu achei, assim, absurda. Se não fosse a minha amiga que tivesse passado pela mesma coisa, eu ia achar que o problema era comigo. E às vezes não é, sabe? Às vezes a gente precisa de uma orientação, precisa apenas de uma amiga dividir a mesma experiência com você. Então, assim como essa amiga me ajudou a ver isso, que eu estava arregaçando a minha vida, assim, nesse sentido, porque eu não estava feliz. Estava totalmente satisfeita com o meu corpo por causa do hormônio. Eu quero dividir com vocês a minha experiência que alcance as pessoas e que vocês saibam que existem sim um grupo de mulheres que são mais sensíveis a hormônios e podem ter efeitos colaterais ruins. Espero ter ajudado vocês de alguma forma, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, já deixa o like, se inscreve no canal, tá bom? Um beijo pra vocês, gente. Até o próximo vídeo. Olha só, gente. Ai, tô radiante depois que eu tirei esse dia. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, não é aqui não. É aqui.